E aí, pessoal, tudo tranquilo? Ó, essa aula então é em relação a um resumo, né, daquelas aulas que a gente teve em sala de aula, tá? É só um resuminho rápido do que a gente já estava estudando, porque lembrando que nosso objeto de estudo a gente estava vendo sobre matrizes, certo? Então vamos dar só uma lembrada em relação à definição de matriz, ó. Definição de matriz ela é dada da seguinte forma, ó. Dada uma matriz A, denotamos cada elemento da matriz A por A e J. Então lembra que quando construímos uma matriz, os seus respectivos elementos a gente vai representar por A e J. E lembrando que I e J são índices que representam a posição desse elemento, tá, na minha matriz, beleza? E lembrando que o primeiro elemento ele vai representar a linha em que ele pertence e o J representa a coluna em que esse valor pertence. Então aqui eu coloquei a representação de uma matriz A, tá, genérica, e nesse caso essa matriz aqui, ela tem M linhas e N colunas, tá? Então aqui, ó, até não está colocado, mas se a gente quiser, a gente colocar uma matriz M por M, beleza? Por exemplo, esse elemento aqui, ó, A2, 2, quer dizer que ele é um elemento que está na linha 2, coluna 2. Se eu quiser um elemento A1, 3, eu quero o elemento da linha 1, coluna 3. Então, é esse elemento aqui, beleza? Então, a representação geral de uma matriz ela é dessa forma. Lembrando que ela é composta por linhas e colunas, tá? Os elementos, os valores de I representa a linha e o J coluna em relação à posição do elemento, tá? E esses valores aqui, que é o que a gente chama da ordem da minha matriz, representa a ordem dela, que nesse caso é a matriz de ordem M por N, certo? Então a gente estava vendo sobre as classificações, né? Então a gente tem a matriz linha, certo? Matriz linha é uma matriz de ordem 1 por N, então ela possui uma linha, lembrando que o primeiro valor é em relação à linha, e o N pode ser um número qualquer, que nesse caso representa as colunas dessa matriz, tá? Um exemplo de matriz linha seria essa matriz aqui, por exemplo, a matriz A, 1 por 4, que eu quero dizer que eu quero uma matriz onde ela tem uma linha e 4 colunas. E como ela possui uma linha e 4 colunas, a gente vai ter o primeiro elemento, que é o A11, depois o A12, o A13 e o A14, representando a matriz de ordem 1 por 4, certo? A mesma ideia também a gente aplica quando a gente quer obter a matriz coluna, tá? Nesse caso, aqui está até errado, ó. Como ela é uma matriz coluna, ela é uma matriz de M linhas, vou apagar aqui para corrigir, ó. Uma matriz de M linhas por uma coluna, certo? Onde M é um número natural. Então, um exemplo de matriz coluna seria essa matriz aqui, A, onde ela tem 3 linhas e uma coluna. Seria esse exemplo aqui, ó, onde eu tenho o primeiro elemento, A1, 1, A2, 1, ele é 2, 1 porque é na segunda linha, primeira coluna, tá? E A3, 1, onde a sua ordem é 3 por 1, certo? Tem alguns outros tipos também, por exemplo, a matriz quadrada. Então a gente classifica uma matriz como matriz quadrada, onde ela é uma matriz
quando o número de linhas daquela matriz e o número de colunas são iguais, tá? E para generalizar, quando a gente comenta, por exemplo, uma matriz de ordem 4, vamos supor, eu falo para vocês, quero uma matriz, aqui, uma matriz de ordem 4. Toda vez que eu especificar somente um valor, porque nas anteriores, a gente falava nesse caso, a matriz coluna é uma matriz coluna de ordem 3 por 1. Tá? Agora, se eu especificar somente um valor, que nesse caso é uma matriz de ordem 4, isso quer dizer que eu tenho uma matriz que ela é quadrada, onde ela possui 4 linhas e 4 colunas. Tá? Então, por exemplo, essa matriz de ordem 4, se eu for representar ela, eu posso representá-la assim, ó. A4. Poderia deixar somente o 4 aqui também, tá? Ou colocar vírgula 4, ou colocar 4x4, tanto faz. Depende muito do tipo de notação. Mas vamos utilizar essa A4, é igual. Se eu for determinar todos os elementos dessa matriz, teria o A11, A12, A13, A14. O A21, A22, A23, A24, A31, tomar um cuidado que na hora que for colocar o índice, tá? Colocar ele sempre um pouco abaixo do A. 32, A33 e A34. E falta mais um, A41, A42, A43 e A44. Então, essa aqui é a nossa matriz de ordem 4, 4 por 4, certo? Temos também a matriz retangular, tá? Nesse caso, a classificação dela, é a matriz onde o número de linhas é diferente do número de colunas, tá? O número de linhas é diferente do número de colunas. Se a matriz A é de ordem m por n, para ser quadrada, m é diferente de m. Nesse caso, é porque aqui eu coloquei de ordem m por n, quadrada m. Aqui não quadrada, tá? Aqui é retangular. Ela ser uma matriz retangular, ela tem que ter m diferente de m, tá? Porque a matriz retangular é como se fosse um retângulo. Um exemplo de matriz retangular seria a matriz linha, né? Por exemplo, a matriz A1 por 2, onde ela tem uma linha e duas colunas. E a gente representa assim, A11, A12, certo? De ordem 1 por 2. Agora a gente vai ver sobre a matriz nula. Toda vez que a gente fala matriz nula, a matriz nula vai ser uma matriz onde todos os seus elementos valem zero. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma matriz de ordem 3, tá? 3 linhas, 3 colunas. Então a gente pode falar ou ordem 3 ou 3 por 3, tanto faz, e ela é uma matriz nula. Se, por exemplo, eu pego uma matriz nula de ordem 1, ela seria uma matriz dessa forma aqui, onde ela possui somente um elemento, que ele vale 0, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre diagonal principal, tá? E a diagonal secundária de uma matriz. Só faz sentido a gente falar em diagonal principal e diagonal secundária quando a gente está trabalhando com matrizes quadradas, tá?
matrizes retangulares, matrizes linhas, colunas, outros tipos, não tem como. Então, toda vez que a gente falar em diagonal, principal ou secundária, a gente vai estar falando entre matrizes quadradas, tá? Por exemplo, a gente tem essa matriz aqui, ó. É uma matriz n por n. Ela é quadrada, ó. Percebe que o n são valores iguais, então ela vai ter que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E a diagonal principal de uma matriz são todos aqueles elementos onde são tipo aqui, todos os elementos A e J, onde o meu I é igual a J, são os elementos que representam a diagonal principal. Igual nesse exemplo aqui, ó, o A11 é o elemento da diagonal principal, A22, A33, e aí vai até o ANN, tá? E a diagonal secundária? Diagonal secundária são todos os elementos aonde a soma das suas componentes vai ser igual à ordem da minha matriz, que é dado pelo n, né? Mais 1, que a formulinha está até aqui embaixo. Ó. Então, por exemplo, se a gente pega uma matriz de ordem 3, ó, A3, como é que seria a estrutura dela? Eu teria o A11, A12, A13. Opa, deixa eu arrumar aqui. A13. A21. A22. A23. A31. A32 e A33. Então, quem que seriam os elementos que fazem parte da diagonal secundária dessa matriz? Vão ser os elementos onde a soma das suas componentes são iguais à ordem mais 1. Por exemplo, essa ordem é 3 por 3, se eu somar 1 mais 3 dá 4. Então, se eu fizer esse elemento aqui, ó, 1 mais 3, 4. A ordem não é 3, 3 mais 1, 4. Esse elemento e esse. Então, no caso genérico, de uma matriz n por n, a diagonal principal são todos esses elementos aqui, ao contrário, né? Em relação a isso aqui, é tranquilo, né? Outras matrizes que são importantes da gente ver é a matriz identidade, tá? A matriz identidade é a matriz onde a diagonal principal é composta somente por valores 1 e todos os outros elementos valem 0. Então, a matriz identidade de ordem 2 seria esse exemplo aqui. A matriz identidade de ordem 4 seria esse exemplo, tá? Isso segue até uma matriz identidade de ordem I por N. Tem a matriz triangular superior e inferior também, tá? Como é que a gente define quando a matriz é triangular superior ou inferior? Primeiro, você vai analisar os elementos da diagonal principal. Na verdade, você não analisa nem os elementos, né? Você toma a diagonal principal dessa matriz e vai analisar os valores abaixo da diagonal principal. Se todos eles forem zeros e os valores acima dessa diagonal principal eles forem outros valores, além de zero, poderia ser até 0, 0 e 1. Pode, sem problema. Nesse caso, é uma matriz triangular superior. Às vezes o nome confunde, mas é o quê? É você analisar as matrizes aonde tenha zeros abaixo da diagonal. Então, ela é triangular superior. No caso da inferior, é ao contrário. Você vê a diagonal principal e vê se ela possui elementos acima que valem zero. Nesse caso, se os elementos são zeros e abaixo possui elementos que são diferentes de zero, podem ser até alguns. Por exemplo, poderia ter 0, 0 e 1 aqui, sem problema. Então, é uma matriz triangular inferior. Porque no caso em que a gente vai ter 0
tanto aqui quanto aqui, a gente cai na propriedade anterior, que é a matriz identidade, né? Então, nesse caso, a matriz identidade ela é uma matriz triangular tanto superior quanto inferior. Tá? Lembrando que as matrizes elas podem ter várias propriedades, ser um tipo, ser vários, tá? Da matriz identidade eu já comentei, né? Agora vamos comentar sobre a igualdade entre as matrizes. Duas matrizes elas só vão ser iguais quando? Quando elas possuírem a mesma ordem, tá? Igual nesse caso aqui, se eu pego uma matriz A de ordem M por N e uma matriz B de ordem P por Q, a matriz A só vai ser igual à minha matriz B se e somente se o M, que é o número de linhas da matriz A, for igual ao P, que é o número de linhas da matriz B, e o número de colunas da matriz A foi igual ao número de colunas da matriz B, certo? E, respectivamente, pela igualdade, os seus elementos eles são iguais. Coloquei um exemplo aqui. Essa matriz de ordem 2, eu tenho o 4 como sendo o elemento A11, e aqui o 4 sendo o elemento A11. O 2 sendo o A12, e o 2 aqui sendo o A12, o menos 1 sendo o A21, aqui também, e aqui o A22 sendo 3 para as duas. Então, como os respectivos elementos são iguais, essas matrizes são iguais. Tá? Lembrando que a igualdade entre matrizes necessariamente não precisam ser matrizes quadradas. Tá? Poderia ser uma matriz linha também, ou uma matriz unitária. Por exemplo, se eu pego uma matriz unitária A, que é A1, 1, e eu pego uma matriz unitária B, onde esse elemento aqui vale 3, se eu falar para vocês, a matriz A é igual a matriz B. Então, nesse caso, pela condição de igualdade que eu impus, que seria a minha hipótese, nesse caso, o elemento A11 da matriz A vale quanto? 3, porque as duas matrizes são iguais. Tá? Aqui eu coloquei um contra-exemplo, né? Por exemplo, esses elementos aqui que estão circulados em amarelo são todos elementos correspondentes que são iguais. As ordens são iguais dessa matriz 3 por 3, só que ela possui somente um elemento em que eles não são iguais, que nesse caso seria o elemento A2, 3. E como eles não são iguais, automaticamente essas matrizes são diferentes. Então, se existe somente um elemento que é diferente das matrizes, logo elas não são iguais. Tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a soma e subtração entre matrizes. Tá? Essa propriedade da soma das matrizes, a gente pode aplicar parecida com os números. Tá? Então, dado duas matrizes A, B e C, a gente tem que, se eu pegar uma matriz A e somar com a matriz B, isso vai ser a mesma coisa de eu somar a matriz B mais matriz A. Essa propriedade aqui é a propriedade comutativa entre a soma e a subtração entre as matrizes. Então, independente de eu somar A com B ou B com A, o resultado sempre vai dar o mesmo. Tá? Depois a gente vai ver à frente, quando a gente calcula a multiplicação entre matrizes, essa comutatividade ela já não satisfaz. Então, teria que tomar um cuidado. Tá? A associatividade ela é satisfeita se eu tiver três matrizes A, B e C. Se eu somar a matriz A com a B e depois o resultado dela somar com a C, vai ser a mesma coisa de eu somar a B com C e depois eu pegar a A e somar com a soma dessas duas. Tranquilo? Se eu tiver uma matriz A, somar com uma matriz B e o resultado for a própria matriz A, automaticamente isso só vai ocorrer se somente se a minha matriz B for a minha matriz nula. Tá? Isso aqui é a condição de elemento neutro da soma entre matrizes. E o simétrico seria o quê? Eu pegar a minha matriz A,
somar com o seu simétrico, isso daqui vai me resultar na minha matriz nula. Tá? O que seria essa ideia do simétrico aqui? Por exemplo, se a gente tiver essa matriz aqui, 1, 2, 3 e 4. Se eu somar essa matriz com o seu simétrico vão ser todos os valores dessa matriz com o sinal trocado, que seria quem? Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E quando eu somar essas matrizes, como é que vai ficar? 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. E 4 menos 4, 0. Que resulta na nossa matriz nula. Certo? Coloquei um exemplo aqui de soma, dadas as matrizes A e B. Para eu realizar a soma entre A e B, é só você somar os respectivos elementos. Tá? Só que lembrando que tem que ser cada elemento com sua respectiva posição. O A11 com o A11 dessa aqui. 2 mais 1, 3. Esse elemento com esse vai dar 0. Esse elemento com esse vai dar 2. Esse elemento com esse vai dar 4. Esse elemento com esse vai dar 2. Esse elemento com esse vai dar 1. Esse com esse vai dar 6. Esse com esse vai dar 2. E esse mais esse vai dar 1. No caso da subtração, em vez de somar, a gente subtrai. Então, por exemplo, A menos o B, como é que ficaria aqui? Como eu tenho esse valor negativo, ó, eu vou pegar o elemento que está aqui e aplicar com o valor de lá, só que menos. Tá? Tomar um cuidado que, se o valor aqui da matriz for negativo, você tem que aplicar a regra do sinal, né? Porque se a gente tem um negativo aqui. Tá? Então, ó, 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. 0 menos 2, ó, 0 menos 2. Então vai dar menos 2, por causa desse menos aqui, né? 0 menos 1, menos 1. 5 menos 1, 4. 1 menos 1, 0. E 1 menos 0, 1. E lembrando que quando a gente soma ou subtrai matrizes, a ordem da matriz ela se mantém. E a gente só pode realizar a soma e subtração quando elas forem de mesma ordem. Tá? Nesse caso, como a ordem dessas matrizes é ordem 3, a matriz resultante da soma ou subtração é uma matriz de ordem 3. Certinho? Então vamos ver, ó, agora a propriedade de multiplicação de um escalar por uma matriz. Toda vez que a gente fala em escalar, seria um número qualquer, uma constante. Tá? Então, nesse caso, a constante poderia ser 2, meio, 1/3, menos 5 quartos, tanto faz, π, raiz de 2, pode ser um número qualquer. E, quando eu pego dois escalares, vamos supor, k e t, se eu multiplicar eles e depois multiplicar com a minha matriz A, isso vai ser a mesma coisa de eu fazer o quê? Multiplicar esse escalar t com a matriz A e depois o resultado multiplicar com o outro escalar k. É a propriedade associativa. Tá? A distributiva ela é válida. Se eu pegar, somar as duas matrizes e depois multiplicar por um escalar k, é a mesma coisa de eu aplicar o k para a matriz A quanto com a matriz B e depois somar eles. Vai dar o mesmo resultado. Tá? E a existência do elemento neutro, no caso da multiplicação, o meu k ele vale 1. Tá? Depois vocês vão entender por que esse k vale 1. Aí eu vou resolver uns produtos aqui de umas matrizes por um escalar. Então aqui eu coloquei uns exemplos genéricos, né? Nesse caso aqui, ó, quando a gente vai fazer o produto de um escalar por uma matriz, necessariamente a matriz não precisa ser uma matriz quadrada. Tá?
Ela pode ser uma matriz de qualquer tipo, ou linha, coluna, matriz retangular ou quadrada. Tá? Aqui eu coloquei um escalar k. Quando a gente vai resolver esse escalar vezes a matriz, é como se a gente fizesse uma distributiva desse valor k para cada um desses elementos. Tá? Então, eu meio que aplicaria uma distributiva desse k para todos. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que eu tomo um k que vale 2. Se eu tiver uma matriz que é essa aqui, 1, 2, 0 e 3. Chama essa matriz de matriz A. Se eu pegar esse k e multiplicar pela matriz A, isso aqui vai me resultar o quê? Em 2 vezes a minha matriz 1, 2, 0 e 3. E na hora que eu resolver isso aqui, eu resolver a multiplicação desse termo com todos. Então, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. Então, percebe que quando a gente multiplica um escalar por uma matriz, a ordem dessa matriz que a gente está multiplicando por um escalar, ela continua, né? Isso também vale pela matriz linha. Eu aplicaria a distributiva para todos os valores aqui, tá? Coloquei um exemplo aqui para resolver também. Por exemplo, se a gente pega essa matriz A e multiplica por um escalar 2, ó, como é que ficaria? K vezes A vai ser igual ao quê? O 2 vezes a minha matriz. 2, 0, 1, 3, 0, 0, 5, 1, 1. Na hora que você aplica a distributiva ali entre os valores, vai dar 4, 0, 2, 6, 0, 0 e 10, 2 e 2. Tá? E se o número for uma fração? Vai funcionar da mesma forma. Tá? Se eu pego t vezes a matriz A, vai ser 1/3 que multiplica toda a matriz A. 2, 0, 1, 3, 0, 0, 5, 1, 1. Na hora que eu aplico ali a propriedade do escalar para cada elemento dessa matriz, o primeiro vai ficar 2/3. Lembrando que o valor que está aqui a gente multiplica. Então, estou multiplicando uma fração por uma matriz. Tá? Que vai dar 0, 1/3. Na hora que eu multiplico esse com esse, vai dar 1. Esses dois aqui vão zerar. Esse daqui vai dar 5/3. Deixa eu até arrumar aqui que saiu fora. Então, aqui vai dar 5/3, 1/3 e 1/3. Certo? E lembrando que a ordem ela se mantém. Então, esse daqui é o vídeo até a última aula que a gente viu. Depois eu vou postar os outros, tá? Aí o próximo que eu vou gravar vai ser em relação à multiplicação entre as matrizes. Certinho? Até mais, gente.